publicado pelo Senado. O primeiro volume são textos de Homero, quer dizer, o século VIII antes de Cristo, até Dante, portanto, século XV, XVI, XV para o XVI. O que Dante escreveu sobre poesia, o que Homero, na Ilíada e na Odisseia, falou de poesia. Ele criou 3 poetas para falar da poesia. Demódoco, um poeta que está na Odisseia. Muito bem. Então, peguei esses textos, peguei os textos do século XVII, XVI, o século dos pré-socráticos, o que eles falaram sobre a poesia, eu fui juntando. Cheguei no Platão, eu li o Platão, tudo que interessava a poesia, e descobri uma coisa que eu vi que nenhum estudioso da poesia falava. Todo mundo falava. Platão mandou o poeta cantar no outra freguesia. Afastou da cidade, né? Se chegar um poeta aqui, essa é a palavra dele, nós o trataremos com toda a fidalguia, como um Deus, mas depois mandaremos para outro lugar. Mas se a gente ler a República, isso está na República. Se ler a República mais adiante desses artigos, vamos encontrar o Platão falando assim: se alguém se interessar, for contra mim e se interessar em provar o contrário, que o faça. Então, baseado nisso, eu fiz os 2 volumes de defesa da poesia. O primeiro vai até Dante. Dante falou muito sobre a poesia. Petrarca fala sobre a poesia. O outro, que de prosa da época o nome não está vindo aqui, mas é um contista conhecidíssimo, contemporâneo de Dante. O nome não está vindo aqui. Até aí eu vim. E o segundo volume, eu juntei tudo o que se escreveu de importância, no meu entender, do século XVI até o século XX. Então, textos alemães, Goethe está lá, poesia, textos alemães, textos ingleses, textos franceses, espanhóis. Peguei também a poesia do Oriente, fiz um apanhado geral com a poesia do Oriente, citando os poetas que defenderam a poesia. Então, a defesa da poesia são esses 2 volumes que eu publiquei há 2 anos atrás. O que eu quero mostrar, aqui está também, Vanguardia Latino-Americana, editado em Madrid. São 6 volumes. Eu trouxe o primeiro e trouxe o último. O último, Vanguardia Latino-Americana, a área atlântica, é a área brasileira. Eu dividi todo o estudo, todo o continente, toda a cultura hispânica em áreas. Não, eu peguei um estudioso deles que falou nas áreas. Eu apenas modifiquei uma ou outra. Então, por exemplo, a área, mostrei os manifestos. Só fiquei com as vanguardas. Os manifestos a partir de 1908 ou 10, quando apareceu Marinetti, o primeiro manifesto dele publicado no Figaro, né? E no mesmo ano, curiosamente, publicado no Brasil, na Bahia. E publicado, não, na Bahia não, no Rio Grande do Norte. O Manifesto Futurista foi publicado em 1912 no Brasil, em 2 lugares. No Rio Grande do Norte, numa revista chamada
eu creio que é a República, e em junho, ele foi publicado em fevereiro, em junho foi publicado na Bahia o manifesto. Passou esse tempo todo no Brasil, ninguém falou dele. Ninguém não. Mas então eu juntei todos os brasileiros aí no caso. Mas esse caso aqui, depois que eu fiz este livro aí, eu fui convidado a ser professor em vários lugares, né? Trabalhei em Portugal, trabalhei na Espanha, na Salamanca, como professor de literatura. Trabalhei em Paris, em 2 universidades, e fui convidado para Chicago, Universidade de Chicago, trabalhei 1 ano. Quando eu estava indo para Chicago, um amigo meu, que eu conheci no Rio de Janeiro, ele era alemão, mas era professor da Universidade de Chicago. Foi ele que, de certa maneira, deu meu nome lá, para que eu fosse convidado. Aí, quando ele viu o meu livro, ele falou, vamos fazer uma coisa, que tal nós fazemos o mesmo com a América Latina, com a América Hispânica. Isso foi em 1901. Eu falei, vamos topar. Ele podia viajar, eu não podia. Eu tinha tido o AI-1 e o AI-5. Então, o meu passaporte dizia que eu não podia sair do Brasil. Eu fui para esses lugares todos, quer dizer, valeu nada o passaporte ser assim. Mas para pesquisar, eu falei com um amigo lá, Klaus Milleberg, esse é um alemão. Falei, se você ajudar a pesquisar aqui, o lado, esse lado, deixa eu olhar aqui que é mais fácil. Se você me ajudar a pesquisar o México e os países tipo Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua, Costa Rica e Panamá. Se você conseguir pesquisar isto, o que houve de futurismo, de vanguarda nesses países. E o Klaus topou. Ele viajou e tocou também por correspondência. Nós conseguimos, e eu fiquei comandando a coisa. Daqui eu tive contato, eu tinha morado no Uruguai, Argentina, Paraguai, Chile, eu fui tendo contato e fui recebendo material. Eu pedi, eu quero saber se houve manifesto, e qual é o manifesto e como eu posso ver esse texto. E as pessoas me mandavam. Então, de maneira que eu juntei tudo, mostrei para uma editora lá em Madrid, tinha muito contato com lá, estava trabalhando em Salamanca, então a Ibero-Americana, e depois foi outra editora que na hora de publicar mudou foi Ibero-Americana e depois foi comprado por um alemão, Verfurt. Eles toparam editar em 6 volumes. Eu estou trazendo apenas o primeiro e o último. A primeira área, pegamos México e Centro-América. A segunda área, pegamos a área norte. Pegamos Venezuela, Equador e Colômbia. Depois Centro-América, Peru, Bolívia, o que está faltando aí? Peru, Bolívia, mas falta um outro. Peru, Bolívia, Colômbia. É verdade. É verdade. É porque eu pus Colômbia no norte. É Colômbia, Peru, Bolívia, são Chile. 2, Venezuela e Equador no norte. E aí Colômbia, Bolívia e Peru. E depois a área do Chile, ficou só o Chile, porque o Chile é o país mais rico em vanguarda. A vanguarda europeia de Paris se enriqueceu muito por causa de um homem chamado Vicente Huidobro, lá do Chile. Em 1909, ele roubou
uma garota lá e veio de automóvel até Buenos Aires. De Buenos Aires ele pegou um navio que veio e parou aqui no Rio de Janeiro. Parou no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro pegou e foi para Paris. E lá, imediatamente, ele se tornou amigo dos homens, dos heróis que estavam fazendo vanguarda. Então, muitos manifestos têm o nome do Huidobro. Então, são vários os manifestos lá no Chile. Ele era o que? Escritor? Huidobro era o que? Poeta? Quem? Ele era poeta, Huidobro? Grande poeta. O melhor da poeta aí dele. E depois eu peguei a área, o nome pode ser, não sei, era a área da Argentina. Deixa eu ver se está aqui assim. Tem um nome. Está assim, deve estar. É Argentina, Paraguai. Não está assim. Não. Paraguai teve vanguarda? É Argentina, Uruguai e Paraguai. Os três. A Argentina é muito rica também no movimento de vanguarda. A presença do Borges já na época. Você insere Borges? O Borges está inserido nesse movimento de vanguarda? Ele criou um movimento chamado ultraísta, que foi repercutir lá na Espanha. A Espanha tem também um movimento ultraísta que foi a partir desse. E são vários movimentos aí na Argentina. Não, a vanguarda para a gente, para mim aqui, ela não é só manifesto contra, é a capacidade de se criar a partir do clássico. A partir do clássico, você fazer um clássico novo. Ele tentou fazer isso. Apesar de cego, ele escreveu, né? Chegou na profundidade. E para concluir, eu guardei um volume para o Brasil. Esse volume para o Brasil contém manifestos que não estão aqui. Aqueles que eu não pus na época, está comigo. Manifesto, por exemplo, aqui. Manifesto não. O que houve no Rio de Janeiro, no Brasil, antes dos futuristas. No Brasil, antes dos futuristas no Brasil. O futurista no Brasil chega a partir de 20 em São Paulo. Mas no Rio de Janeiro, Bandeira, em 1914, escreve um artigo, e o que eu fico curioso é que os estudiosos de história literária não pesquisaram isso. A Francotinho, todo mundo que escreveu história esquece dessa parte. Bandeira escreveu, portanto, em 1913, falando, na época o verso só era o verso metrificado. Bandeira diz, vai chegar o verso livre. O futurismo está trazendo, Bandeira fala, o futurismo está trazendo mais do que o verso livre. 1913. Ninguém ligou para isso. Era a época áurea dos parnasianos. O meu Olavo Bilac, eu digo o meu, porque ele me ajudou muito. Eu aprendi métrica muito bem com Olavo Bilac, né, lendo a obra dele. Eu tinha no meu propósito fazer uma edição crítica do Olavo Bilac. A primeira edição é de 1988. Não, 1888. O Drummond era um grande leitor de Bilac e ele anotava tudo. Como ele se tornou meu amigo, ele passou para mim esse material do Bilac. Olha. Para a gente fazer uma edição. Mas a vida passou e até agora não mexi. Você tem esse material ainda? Tem. Até agora não mexi com o Bilac. Bilac, para mim,
os parnasianos todos, tanto que eu não vi nos historiadores brasileiros esse material. Então, Bandeira, 1913. Monteiro Lobato todo mundo conhece. Monteiro Lobato, em 1917, na exposição de Anita Mafaldi, ele vai dizer, era paranoia ou mistificação. Não é o nome do artigo dele, não. Mas o povo chamou de paranoia ou mistificação. 1917 é um ano importantíssimo, que é o ano do primeiro livro de Mário de Andrade, que ninguém lê. Há uma gota de sangue em cada poema. Há uma gota de sangue em cada poema. 1917, a época também do... Então, veja bem, o artigo Monteiro Lobato aí. Você transcreve aí o artigo? Isso é importante. Isso é importante. O Oswaldo de Andrade, em 1917, não, aqui é 21, 1921 já fala no futurismo. Depois, Sérgio Buarque de Holanda, Mário de Andrade, tudo esse pessoal já fala no futurismo, mas ainda discutindo a teoria deles. Só depois que houve aquilo da Semana de Arte Moderna, que eu gostaria de falar um pouquinho depois, eu vim não para falar o que eu estou falando, mas isso serve de introdução. Que neste livro eu transcrevo esses textos e depois transcrevo também, olha aqui, texto de Graça Aranha, texto de Emanuel Pica, texto de Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Joaquim Nojosa, a revista Verde. Ele não foi bem crítico, não, ele foi vamos chamar de crítica, mas ele foi um antimanifesto da outra, digamos assim. Porque depois ele não escreveu mais. Ele vai ser um contista. E depois vai ter aulas que, se tiver tempo, eu falo sobre Monteiro Lobato. Monteiro Lobato ficou famoso para trabalhar com Saci para as crianças. Ele não indica a fonte de onde ele pegou isto. Ele, em 1922, ele publica o livro sobre o Saci. Em 1917, um contista de Goiás publica no livro chamado Tropas de Boiadas um conto sobre o Saci. E lá aparece o Saci. Monteiro Lobato conheceu isto em 1917. Monteiro Lobato conheceu, nunca falou desse autor do Monteiro Lobato. Ele foi editor de 1920 até 22, quando ele fechou a editora. Editou muitos grandes livros. O livro do Hugo de Carvalho Ramos foi editado no Rio de Janeiro. Tinha um conto chamado Saci, que é descrito exatamente como aparece em Monteiro Lobato, com as palavras do Hugo de Carvalho Ramos. Eu escrevi isso. Não, você está dizendo que ele plagiou, né? Que ele pegou. Dizendo que ele plagiou. E o curioso é que ele tinha na cabeça uma preocupação com o plágio. Ele escreve várias vezes, ele fala com relação ao plágio. Há um artigo meu que foi publicado em 21, eu fiz a aula inaugural da Universidade Federal de Goiás. Então eu falei sobre esse problema também. Eu falei sobre Goiás e a literatura. Mostrei o caso do Monteiro Lobato, que ele plagiou sem indicar uma vez só. Tendo sido editor, já editou o livro do Carvalho Ramos depois que o Carvalho Ramos morreu. Olha. Carvalho morreu, se suicidou em maio de 21. Em 22, Monteiro Lobato publica o livro dele. Ele pediu autorização
ao Hugo de Carvalho Ramos para publicar o livro, o Hugo não deu. Claro. O Hugo morre, ele publicou. A família deixou publicar. Ele plagiou. Agora, ele escreveu uma coisa curiosa. Ele fez uma pesquisa sobre o Saci no Brasil. Vê o Rio de Janeiro, o Espírito Santo, Minas Gerais, só. Não vê Goiás, não vê outros lugares. Se ele tivesse visto Goiás, ele teria visto o conto do Monteiro Lobato, o conto do Hugo Carvalho Ramos, publicado em 1917 e publicado numa revista em 1910. 10 anos antes de Hugo Carvalho Ramos fazer o livro. 10 anos antes do Monteiro Lobato fazer o Saci. Ele não faz nenhuma vez. Nas cartas que Monteiro Lobato trocou com um grande amigo dele, não há referência nenhuma vez. Eu estou falando assim porque eu estudei tudo isso para poder falar que ele plagiou. Então, nós podemos voltar aqui. Portanto, em 1917, ele escreve o famoso artigo contra Anita Malfatti. Como é que é o artigo que eu citei agora há pouco? Mistificação ou... Como é que é? Como é que é, meu Deus? Ele faz um artigo esculhambando com a mulher. Ela ficou realmente um pouco virada e tal, mas ficou. Então, o modernismo do Brasil tem essa raiz do futurismo europeu. O futurismo de Marinetti, o expressionismo alemão literário, o dadaísmo, que é de um homem aquele país que fala língua latina, Romênia. Da Romênia, exatamente, era um deles lá, era romeno. Então o dadaísmo tinha o surrealismo, que embora o surrealismo tenha um manifesto em 1924, ele vem sendo feito em revistas antes a nossa semana de 22. Mas então, isto que eu chamei de raízes do futurismo europeu, eu que queria mostrar, talvez um pouco didaticamente. Primeiro eu quis exibir que então, esses livros estão esgotadíssimos lá na Espanha. 6 volumes falando sobre a vanguarda na América Latina.